Eu sou Enilde Coutinho, eu sou médica, sou aqui de Fortaleza, estado do Ceará. Eu estou aqui no campus de uma universidade aqui de Fortaleza. Ela se chama Unifor, onde eu faço uma pós-graduação. E ontem, em casa, eu assisti um vídeo falando de Roberto Alvim, que deu uma entrevista a Antônia Fontinelli no programa Na Lata. Ele foi publicado no dia 9 de outubro de 2019, esse programa. E esse programa deveria ter sido assistido por Jair Messias Bolsonaro, na época em que ele tomou a decisão de dispensar Roberto Alvim. Eu acho que foi um erro de Jair Messias Bolsonaro. Ele devia ter assistido esse programa para ele saber a sinceridade que esse homem fala em respeito a Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca vi uma pessoa falar tão bem de outra, com tanto amor, tanta vibração, tanta verdade, como ele falou de Jair Messias Bolsonaro. Eu sempre achei que eu fosse a pessoa que mais gostasse de Jair Messias Bolsonaro, mais admirasse. E que percebo todos os atos que ele faz, na qual as pessoas acham que são atos indevidos, que ele foi intempestivo. Eu nunca achei isso, porque todas as vezes que Jair Messias Bolsonaro age abruptamente, ele tem um motivo sério para isso. Roberto Alvim é um desses artistas maravilhosos, sabe? Daquelas pessoas que a gente nem imaginava que o Brasil pudesse ter. A cultura desse homem, o modo dele falar, as palavras que saem da boca dele, a dicção, por isso que ele foi e é o maior teatrólogo do Brasil, o que mais recebeu premiação, Roberto Alvim. Ele tem 47 anos, carioca, ator, diretor, teatrólogo, e foi chamado por Jair Messias Bolsonaro para ser o diretor da FUNARTE, Fundação Nacional de Arte. Então, quando ele percebeu que Fernanda Montenegro, uma mulher sexagenária, sei lá quantos anos aquela mulher tem, publicou uma foto vestida de bruxa, em cima de livros, queimando os livros, como uma agressão a Roberto Alvim, ele não aguentou, ele se manifestou. Ele realmente chamou em defesa ela de sórdida e mentirosa. Então, por conta disso, ele foi perseguido, começou a perseguição dele, né? Essa alusão à Inquisição que Fernanda Montenegro fez, né, em relação a Roberto Alvim assumir a FUNARTE, foi o estopim para que toda a arte teatral ficasse contra Roberto Alvim. Ela fez essa alusão, né, lembrando Arthur Miller, né, que foi As Bruxas de Salem, onde essas Bruxas de Salem foram uma alusão também ao senador MacArthur, americano, que perseguiu comunistas na Guerra Fria, né, contra a União Soviética. E todos esses artistas, eles pinçam essas coisas para justificar o esquerdismo patológico deles, sem sentido. Bem, a imagem, então eu queria falar o seguinte: essa imagem que eles querem passar do Jair Messias Bolsonaro, né, de pessoa totalitária, colocando essas bruxas em relação a Roberto Alvim, queimando livre,
são vozes discordantes dele, de Roberto Alvim. São simplesmente vozes discordantes. Então, isso foi uma agressão ao governo de Bolsonaro. O que foi que aconteceu? O Roberto Alvim foi convidado a assumir, né, esse cargo, e ele chamou a dita cuja Fernanda Montenegro de canalha. E ele explicou o que é ser canalha. Que canalha é quem distorce os fatos a seu bel prazer. E ele disse que todo mundo que fez isso, olha, presta atenção como faz, o que ele disse, Roberto Alvim. Ele falou que quem agia dessa forma, como a Fernanda Montenegro, eram as pessoas que eram tipo dos regimes totalitários, né? Aí falou, olha, ele falou na China, falou no Hitler. Aí eu me lembrei que ele foi colocado para fora de ser o secretário de Cultura e Arte porque colocaram nele um espírito hitleriano. Olha aí, você vê como as pessoas fazem um momento favorável ao que eles querem. As pessoas que eu estou falando aqui, as péssimas pessoas esquerdopatas que ainda tem muita força nesse governo de Jair Messias Bolsonaro. A esquerda é ruim, a esquerda é ruim, a esquerda do Brasil é ruim. Ele disse que foi para a USP, né? Foi convidado pela esposa dele, que é professora lá de parte de arte cênica. Ele ficou impressionado. Em 4 anos, no último ano, nenhum daqueles alunos sabiam nada de teatro, nada. Não sabia um autor, não sabia as peças mais importantes, mas sabiam tudo sobre ativismo, sabiam tudo sobre esquerdismo. Aí, o Alvim, né, ele se declarou plenamente alinhado com Jair Messias Bolsonaro. Aí recebeu mais de 40 ameaças de morte para ele, querendo que ele calasse, que ele não falasse mais a favor de Jair Messias Bolsonaro. Ele foi amigo de Chico Buarque até 2016. Amigo mesmo. Quando ele viu Jair Messias Bolsonaro sendo esfaqueado, ele não conhecia nada assim de Jair Messias Bolsonaro. Ele passou por um processo de conversão ao catolicismo, porque ele estava com uma doença muito grave, que não tinha mais jeito, e ele recebeu uma força divina. Assistam o vídeo dele, onde ele, eu vou colocar depois a entrevista que ele deu explicando o seu processo de conversão. É uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Que sinceridade, que crânio nós temos nesse Brasil, e que recebeu 40 ameaças de morte. Quando ele viu Jair Messias Bolsonaro sendo esfaqueado, ele ficou impressionado. E então, quando ele, nesse mesmo período do Bolsonaro, quase morto, ele entrou para dirigir um teatro. Quando ele viu na plateia as pessoas tudo gritando, Jair Messias Bolsonaro foi esfaqueado, Jair Messias Bolsonaro foi esfaqueado. Ele ficou impressionado com aquela sórdida cena. E ele se aproximou espiritualmente de Jair Messias Bolsonaro nesse momento. Bem, aí então, vocês podem assistir tudo isso que eu estou dizendo detalhadamente na entrevista que ele deu, viu? E eu vou colocar aqui a Antônia Fontinelli nesse programa Na Lata. Bem, mas o Alvim, ele é submetido ao ministro Osmar Terra, né, da Cultura. E esse ministro Osmar Terra demitiu 19 funcionários do Centro de Artes Cênicas, que é o setor de Alvim, nessa época dentro do Ministério da Cultura, né, do Ministro da Cultura, sem dar uma menor explicação a ele. Ele foi atrás e descobriu que a revista Veja tinha pegado rascunho. Você vê como as pessoas hoje em dia não podem
nem botar no lixo nada que faz. Tem que queimar ou passar pelaquela máquina de inutilizar papel. Alguém pegou um rascunho dele, né? Que ele fez lá um rascunho de uma programação que ele estava fazendo, e a revista Veja pegou e publicou, né? Aí esse Osmar Terra simplesmente demitiu 19 funcionários dele. E ele disse que nesse tempo que ele deu essa entrevista, ele disse que ainda ia falar com esse ministro Osmar Terra. Não sei o que foi que aconteceu. Mas ele não foi comunicado pelo ministro por essa atitude de tirar 19 funcionários dele. Isso é uma falta de conexão. Ele tem um currículo maravilhoso. O currículo dele é assim, que não tem o que se acrescentar. Acho que talvez se ele ganhasse um prêmio Nobel de qualquer coisa que ele faça, direção, de arte, de qualquer coisa que ele tenha escrito, seria o nosso primeiro prêmio Nobel brasileiro. Bem, então o que é que eu queria dizer para vocês? Eu estou recomendando que vocês assistam essa entrevista dele e percebam que o que foi feito com aquele homem. Ele disse que não entregava o cargo dele só se fosse morto, nessa entrevista que ele deu no ano passado, em outubro do ano passado. Então, eu queria dizer a vocês que, apesar dele continuar trabalhando em teatro, as pessoas orquestram invasões no teatro que ele faz parte. E é uma coisa que é inexplicável, inaceitável para nós brasileiros. Eu estou aqui para pedir a vocês que se unam para dar apoio a esse brasileiro fantástico chamado Roberto Alvim. Jair Messias Bolsonaro nos deve uma explicação, porque ele ouviu, aconteceu aquilo dali sim foi uma armação contra ele. Todo aquele cenário, todo aquele negócio que ele disse, eles pegaram e colocaram como que fosse uma urgência que Jair Messias Bolsonaro deveria tirar, que era um nazista. Ele mesmo falou dos nazistas, todas as entrevistas dele, contra o nazismo, porque gosta de um autor alemão e que Hitler gostava e que usou como fundo musical. Isso é liberdade de expressão. Eu também adoro Wagner e sou ultradireitista. Citar alguém que disse alguma coisa nacional, de nacionalismo, incomoda tanto esses esquerdopatas. Por quê? Por quê? Jair Messias Bolsonaro, existe uma camada da sociedade que está evoluída mais na frente contra toda essa porcaria que está aí, que ainda está no seu governo, querendo lhe atrapalhar. Não perca uma força como Roberto Alvim. Coloque esse homem perto do Senhor. Coloque ele perto do Senhor. Eu gravei, assim que o senhor disse que ia chamar a Regina Duarte para assumir o lugar dele, eu gravei um vídeo e disse: Regina Duarte, chame Roberto Alvim para ser seu secretário. Isso é coragem, é ter certeza de que está no caminho certo. Olhe, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, eu sou do Ceará, o estado que lhe traiu politicamente. Lhe traiu. Eu fiz parte do caldeirão, eu vi tudo que se prepararam ali. Tudo que foi preparado ao senhor já tinha dito aos mais próximos do que iria acontecer. E aconteceu. E aqui ainda precisa evoluir muito, muito. Porque as pessoas de valor, aquelas pessoas que realmente querem ajudar o Brasil, com o senhor na frente, elas não estão sendo enxergadas, vistas. Então, eu peço ao senhor, presidente Jair Messias Bolsonaro, assista o vídeo
dessa entrevista que ele deu, muito antes de acontecer tudo isso, ele dá pistas de que ele nunca foi nazista nem nunca será, e sim um servidor do Brasil e um admirador do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele talvez seja até maior do que eu em admiração aos seus atos de coragem. Não perca, Roberto Alvim. Chame-o. Tenha coragem, Jair Messias Bolsonaro, de valorizar quem valoriza o Senhor profundamente, do fundo do seu coração. Ele é a pessoa mais indicada para ficar perto do Senhor. O Max, o seu secretário, que está sempre perto, não é? Defendendo, como é que a gente diz, segurança, eu o conheci aqui e vejo sempre ele perto do Senhor. Ele me disse que há mais de 30 anos era seu amigo e lhe servia. A mesma forma que o Max é seu amigo e está sendo fiel, Roberto Alvim tem um valor muito grande, porque ele conviveu com toda a esquerdalha que insiste em atrapalhar o Brasil. Toda. A esposa de Caetano Veloso moveu um processo contra ele. Está com processo contra ele. Esse homem não pode deixar de ter apoio, Jair Messias Bolsonaro. Como é que ele vai responder tantos processos? Porque amou uma causa, porque se entregou a essa causa. Não faça isso, Jair Messias Bolsonaro, não faça isso. O senhor não sabe. Muita gente, como eu, como Alvim, como outros, às vezes não dormem à noite, pesquisando o que dizem contra o Senhor, para revidar, para ter subsídios, para ter provas de que o caminho do Brasil é com o Senhor. E tudo isso que inventam, e até notícias perigosas, até das nossas forças de defesa, estão rolando por aí. E que o senhor deve se preparar. Porque se explodir, porque eles querem desorganizar a nossa pátria. E a única pessoa que pode organizar esse Brasil, dar um chute em Jorge Soros, em todas essas pessoas que estão aí, ricas, mas querendo programar até a população do mundo, né? Até a população do mundo, os milionários querem controlar a criação, a gestação. Por isso que defendem o aborto, por isso que querem controlar. Por isso que solta a sexualidade. Se eles querem soltar a sexualidade, a consequência vem a gravidez. E se vier a gravidez e aquela jovem for criado o filho, ela não vai mais usar droga. Aí vai perder o comércio da droga, que é internacional. E o Brasil é o corredor da droga do mundo. Os 3 maiores países estão aqui na América do Sul. Bolívia, Colômbia e Peru. Esses 3 países são responsáveis pelas drogas do mundo. E eles querem o Brasil, a Amazônia, para ser o corredor. Quando chega aqui, do lado do Atlântico, são 6 horas para chegar na Europa. Em Amsterdã, o foco da distribuição. E se ele for pelo Oceano Pacífico, vai ser difícil. Vai ser bem difícil, porque eles podem ser abordados a qualquer momento nas suas toneladas e toneladas de cocaína dentro desses cargueiros, que em Santos aparece direto. Em Santos, o que a gente sabe é que ali há um descontrole de coisas que passam por ali sem o menor controle da Polícia Federal. Então, outra sugestão que eu queria te dar, Jair Messias Bolsonaro, são os cães farejadores. Distribua cães farejadores por todo lado. Esses são incorrompíveis. Esse o senhor pode confiar. Treine os cachorros, coloque lá. Santos é um antro. E faça o seguinte: onde estão as toneladas e toneladas de cocaína apreendidas no Brasil? O que é que são feitas dela? Coloque nessas cocaínas apreendidas um corante. Coloque um corante negro, ou um corante laranja, um corante azul, e deixe lá.
E nesse corante, coloque um tipo de veneno, um veneno, que leve quem usar aquela droga a um hospital. E lá a gente vai saber quem é que está tirando essa droga que foi colorida, que foi apreendida oficialmente pelo governo. Quem é que está tirando essa droga para comercializar? É mais uma sugestão para o senhor presidente. Muito obrigada e vamos em frente. Procure Roberto Alvim. Ele é o seu fiel escudeiro. Homem de Deus. Homem que conheceu toda a coja, todo o esgoto dessa arte brasileira.